que não desiste. E eu gostaria de fundamentar por que o Espírito Santo de Deus nos levou a ministrar essa palavra. Eu queria ver se a Fernanda está preparada lá e poderia projetar para nós Efésios, no seu capítulo 4, versículo 11. É um preparativo, um introdutório para nós ministrarmos essa palavra. Efésios capítulo 4, versículo 11, se puder apagar aqui à frente, fica melhor para nós. E nós somos uma igreja que estamos completando um ano, agora no final do mês, dia 28, 29, nós estaremos completando o nosso primeiro aninho. Agende, coloque na sua agenda, porque se você perder o primeiro ano, não haverá primeiro ano novamente. Somente o segundo ano, você não estará se você perder. Então, venha estar conosco. E uma igreja com um ano é uma igreja em formação, uma igreja onde ela está recebendo a sua característica, aquilo que nós chamamos de a cara da igreja, a igreja identificando com o seu pastor. E esse Efésios aí, capítulo 4, versículo 11, diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Próximo versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tem uma tradução que diz, só até o 12 mesmo, tem uma tradução que diz, com o fim de edificar os santos. Edificar os santos. Então, os santos precisam ser preparados. Quem são os santos? Quem são os santos? Nós, diga para o irmão, você é um santo. Nós somos santos. E esses santos precisam ser preparados, eles precisam ser edificados. E às vezes eu brinco para nós que a diferença, pode acender a luz, a diferença entre nós, os cristãos evangélicos e os cristãos católicos, é que, sem querer ofender, sem querer fazer nenhuma brincadeira, nada, eu tenho muito respeito pelos cristãos católicos, mas a diferença é que para eles, para que alguém alcance a condição de santo, ele é preciso viver uma vida inteira, ter feito boas obras, depois ele passa por um processo de beatificação e depois um processo de canonização, que pode demorar 150, 200, tem processos que demorou até 450 anos. E nós, os cristãos evangélicos, nós já temos uma imensa vantagem competitiva. Nós já começamos como santos. Então, primeiro nós somos santos, depois nós vamos realizar a obra. Uma vez eu estava debatendo com 4 senhoras muito educadas, muito estudadas, e elas perguntaram para mim, você é pastor, né? Sim, eu falei, você crê nos santos? Falei, creio, eu creio nos santos. Aí elas perguntaram, mas você, a igreja evangélica diz que não crê nos santos? Falei, claro que eu creio nos santos. Mas agora eu quero lhe fazer uma pergunta para você entender por que eu creio nos santos. Os santos da igreja católica, eles fizeram aquela obra porque eles eram santos ou se tornaram santos porque fizeram a obra? Ela disse, aí você me pegou. Aí você me pegou. Eu disse, para vocês, a pessoa tem que primeiro fazer a obra para depois ser santo. E nós somos santos primeiro para depois fazer a obra. Essa é a diferença. E por isso que eu creio, mas não creio que os santos de vocês podem fazer alguma coisa, porque os santos de vocês fizeram a obra primeiro e agora eles já morreram. Então eles não podem fazer obra nenhuma por vocês. Não podem realizar obra nenhuma na sua vida. Então vou aproveitar, vou realizar a obra enquanto eu estou vivo, porque eu quero ser canonizado em vida ainda. Então eu quero ser canonizado em vida. Então, mas aqui o que diz esse texto? Que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista, com o objetivo, a fim de que aperfeiçoe os santos. Então, os santos precisam ser aperfeiçoados. E esses 5 ministérios, ministério é serviço, não é título. Esses 5 ministérios
que o Senhor Jesus chama, é o Senhor Jesus que nos chama para a obra do ministério. E quando nós somos chamados, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus bota um carimbo na nossa testa. Pá! Você é apóstolo. Pá! Você é apóstolo. Você é profeta. Você é evangelista. Você é pastor e você é mestre. Todos que estão assentados aqui está inserido num desses 5 ministérios. Você queira ou não queira, mas está em um desses 5 ministérios. Só que esses ministérios, eles devem ser exercidos na igreja. A igreja deve receber o toque desses 5 ministérios, para que a igreja seja aperfeiçoada de uma forma equânime, de uma forma equilibrada. A igreja precisa receber o toque apostólico, precisa receber o toque profético, o toque evangelístico, o toque pastoral e o toque de mestre. Quando a igreja, quando nós, os santos, somos tocados nessas 5 áreas, nós crescemos de uma forma vigorosa. Nós crescemos por completo, nós não ficamos atrofiados em uma área. Então, qual é a característica de cada um desses ministérios? O ministério apostólico, ele é um ministério que traz fundamentos, que dá direcionamento, que desperta o povo, que conduz o povo, que mostra um rumo para o povo. Então, podemos dizer que o Kelsen é um apóstolo? Eu quero ser apóstolo. Ele mexe, ele tira você da cadeira, ele tira você da zona de conforto, ele vem, ele te bota para trabalhar, ele fundamenta a igreja, ele dá direcionamento, ele diz: nós queremos chegar a 1000 almas, nós queremos isso, nós queremos aquilo outro, e ele dá o direcionamento para a igreja. Esta é a característica do ministério apostólico. O ministério profético, ele já tem uma característica de pegar a igreja e levar a igreja à transformação. A palavra do profeta é: arrependei-vos, mudai das vossas vidas, convertei os vossos caminhos. Essa é uma característica, ele toca na nossa vida e nos leva a uma mudança de vida, um comprometimento com o Senhor Jesus, nos dá um direcionamento da nossa vida, ou seja, é do relacionamento do homem para com Deus. O apóstolo recebe de Deus, dá o direcionamento, o apóstolo leva esse homem a uma reconciliação com Deus, a estar afinado com Deus. Depois vem um ministério evangelístico, que ele pega esta palavra que o ministério apostólico levou para a igreja, que o ministério profético levou para a igreja, e vai lá para os de fora e diz: olha, vocês precisam disso, vocês precisam aceitar Jesus, vocês precisam entregar a vossa vida para Jesus. Ou seja, ele pega aquilo que foi anunciado na igreja e anuncia para os de fora. Eu sempre brinco com as pessoas dizendo que para o evangelista só existe 2 tipos de pessoas: os salvos e os não salvos. É assim que ele vê, ou salvo ou não salvo. Ou você é um ou você é outro, então não adianta, não tem conversa. Então ele traz essa pessoa, e essa pessoa vem para a igreja, muitas vezes com a vida muito dificuldade, nós até brincamos, vem todo cheio de carrapicho, com a sua lã cheia de carrapicho, e chega na igreja. Quando chega na igreja, o ministério pastoral começa a tirar esses carrapichos, começa a mudar a vida da pessoa. Então, enquanto o ministério profético lhe leva a ter um relacionamento do homem para com Deus, o ministério pastoral leva a ter um relacionamento do homem para com o homem. É um relacionamento de comunhão dentro da igreja, um relacionamento de interação, um relacionamento com as pessoas reconhecerem os outros. Ele cria aquela harmonia entre os membros da igreja. É uma característica do ministério pastoral. E aí vem o ministério de mestre. O ministério de mestre, o ministério de ensino, é aquele que ele esmiuça a palavra. Ele vai lá, pega aquela palavra que você pega uma Bíblia de um mestre, você tem que ler a Bíblia do mestre assim, olhando por baixo, assim, ó.
Porque se você olhar na mesma direção, você não vai ver o que ele vê. Um versículo que você já leu, já passou por cima dele várias vezes e ele não está. Então ele pega, esmiuça a palavra, ele traz uma revelação da palavra. E aí a igreja, esse santo, fica completo. Ele fica com direcionamento, ele fica com correção de vida, ele é tocado pelo ministério evangelista e ele é instigado a ganhar almas, a trazer almas para a igreja. Quando o ministério evangelístico prega na igreja, ele coloca um peso em cima de você. Ele olha para você e diz assim, como Arno diz: esse ano você ainda não ganhou nenhuma alma para Jesus? Você vai chegar lá diante de Deus de mãos vazias? E ele coloca um peso em você. Já o pastoral é mais ou menos assim como o Jorge pregou aqui nesses dias. E Maria chegou e falou para Jesus que se ele tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E veja como eles se amavam, e veja como que eles eram boas. É aquela palavra conciliadora. E aí vem o mestre e coloca. Irmãos, não é uma igreja completa quando ela recebe o toque desses 5 ministérios? Você fica afiado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui convidado para assumir o ministério de ensino, de mestre. Já deu para entender, né? Por que eu estou levando a coisa nessa direção, né? Então, todas as vezes que nós estivermos aqui, não tente comparar a minha mensagem com a do Kelsey. E nem vou tentar pregar como o Kelsey, porque é trabalhar com ferramenta alheia, machado alheio, cai no rio. Se você pegar o machado alheio, vai cair no rio e vai afundar. Então, cada um tem a sua ferramenta, cada um tem a sua característica, porque é um ministério que Deus está trazendo para nós. Nos últimos dias, eu ando assim, muito... não vou dizer angustiado, preocupado, mas eu ando apreensivo. Eu ando apreensivo por que razão? E os irmãos vão concordar comigo. Está aí uma estatística sendo divulgada pela Rede Globo, por todos os meios de comunicação, de que hoje nós somos cerca de 50 milhões de cristãos evangélicos na nossa nação, e com mais 7 anos, daqui até 2020, nós vamos ser 100 milhões. Amém? Amém? Isso, 100 milhões. Significa que para cada um crente que tem hoje, em 7 anos vai ter mais um. Só que, quem tem mais de 7 anos de vida cristã aqui? Mais de 7 anos, está vendo? Bastante, né? Tá, muito obrigado. Vocês acham... Agora, imagina só, se nesses próximos 7 anos vai chegar mais 50 milhões de encarrapichados dentro da igreja do Senhor. Irmãos, vai vir todo tipo de gente que você possa imaginar. Lésbicas, prostitutas, homossexuais, traficantes, ladrão, corrupto. Todo tipo de gente vai chegar dentro da igreja nos próximos 7 anos e você vai cuidar dessa gente. Eu falo você, porque eu já fiz bastante. Você vai cuidar dessa gente. E você vai ser bombardeado de pergunta. A primeira pergunta que ele vai dizer para você: me prova na Bíblia que existe inferno. Você já recebeu essa pergunta alguma vez? Me prova na Bíblia que existe inferno. A Bíblia, vocês falam que quando Lúcifer caiu, foi lançado por terra e caiu aqui, que ele trouxe 1/3 dos anjos. Veio com ele, 1/3 dos anjos viraram demônio. Você já recebeu essa pergunta? Se você já recebeu, agora você vai receber 10 vezes mais. Bem feito para você. Trata de se preparar. Trata de se preparar, porque se você não se preparar, ele vai se preparar e vai passar na tua frente. A ETM está aí para isso. Quem fez ETM aqui? Levanta a mão, por gentileza. Bom número fez ETM, né? Tá. Vocês que não levantaram a mão, eu tenho profunda
admiração por vocês que não fizeram ETM. Por esses que fizeram, eu não tenho grande admiração não, porque são meus colegas, fizeram comigo, muitos deles foram meus alunos. Mas por vocês que não fizeram ETM, eu tenho uma grande admiração. Vocês continuarem sendo crentes sem fazer ETM. Vocês são heróis. Vocês são heróis. A fé de vocês é muito maior do que a fé desses irmãos. Porque vocês andam meio pelo rumo, assim, ó, para lá e para cá. Então, ano que vem, quem não fez ITM, por gentileza, levanta a mão. Os que não fizeram agora, por gentileza, ano que vem, todo mundo na ITM, tá? Todos vocês na ITM. Porque vocês vão precisar da ITM. Vocês vão precisar da ITM. Vocês vão precisar. Então, eu quero ler um texto da palavra de Deus. A Fernanda poderia projetar para nós, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26 ao 28. E vamos ver ali. Então disse Deus, pode deixar acesa a luz, tá bom, nós estamos com o projetor novo agora, vocês viram que bênção? Aquele outro era igual o vagalume, daqueles pisca-pisca, né? Agora esse não, bonito, tá? Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, os grandes animais da terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjugam a terra e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre os animais da terra que se movem na terra. Então, primeiro, a Bíblia não se preocupa em dizer quem é Deus. Já começa em Gênesis 1:1 dizendo, e no princípio criou Deus os céus e a terra, a existência de Deus está resolvida. Está resolvida, não se preocupa. Em Gênesis 1:26, ele cria o homem, à sua imagem, à sua semelhança, e esse homem deveria dominar. Imagem, semelhança e domínio. Então, como Deus diz no plural, estava reunido a trindade ali. Deus Pai, chama Deus Filho, chama Deus Espírito Santo, e os três criaram o homem. E quando cria o homem, cada um deles colocou alguma coisa nesse homem. Deus Pai colocou nele a imagem. Deus Filho colocou nele a semelhança. E Deus Espírito Santo colocou nele poder para ele dominar. Então esse homem foi criado completo. Esse homem foi criado completo. Irmãos, o homem, a criação de Deus, que foi o ápice, o esplendor da sua criação, era algo muito bonito. Se hoje nós já somos bonitos, olha para a pessoa do lado aí e diz, você é bonito, hein? Como você é bonito. Sabe por que você é bonito? Fala para ele. Porque a imagem de Deus está em você. Quando eu olho para você, fala para ele, quando eu olho para você, eu vejo Deus. Você é Deus. Você sabia que você é Deus? A imagem de Deus está em você. A semelhança de Cristo é nós nos tornarmos igual a Cristo. Fazer o que Jesus Cristo fazia. Sempre eu debato com os irmãos aqui, que tem um livro que eu tenho uma saudade daquele livro, que dizia em seus passos o que faria Jesus. Quem leu esse livro? Vocês sabem do que eu estou falando. Em seus passos o que faria Jesus. Nós nos tornamos igual a Jesus na semelhança. E o Espírito Santo nos empodera, nos coloca poder em nós para nós dominarmos. A palavra domínio quer dizer governo. É a primeira vez que a palavra domínio é mencionado na Bíblia. O que você sempre fala aqui pela exegeses, a lei da primeira menção, a primeira vez que ela é mencionada, aquela palavra dá o significado daí para frente. Então domínio é governo. Domínio é governo. Então homem, você vai governar. Governar aonde?
Governar aonde? Governar em 3 níveis. No nível espiritual superior, celestial, mundo espiritual celestial, no mundo terreno, no mundo visível, e quando fala de mar, fala de profundeza, fala de abismo, vai dominar nas profundezas, nos abismos, que é o mundo espiritual das trevas. Então Deus criou esse homem para dominar em 3 níveis, nos céus, na terra e no inferno. E daqui a um pouco vocês vão saber por que ele tinha que dominar no inferno. Também, em se falando do homem, no nosso dia a dia, que nós chamamos de vida secular, do nosso trabalho secular, nós também dominamos nos céus, na terra e no mar. É só você ver o domínio do homem nos céus. O homem constrói aviões, aeronaves, constrói balões, constrói satélites, constrói foguetes, constrói sondas, constrói tudo que ele domina. O homem tem o domínio do céu, do espaço sideral. O homem tem o domínio. O homem tem o domínio da terra. Irmãos, o domínio da terra, carros cada dia maravilhosos, casas maravilhosas, bens de consumo, medicamento, ciência, tudo que a ciência traz de benefício para o homem, isso se chama domínio, isso se chama governo. É que muitas vezes nós espiritualizamos demais a coisa. Não é não. Tudo isso que o homem cria, porque a Deus é dado o privilégio de esconder as coisas. E ao homem é dado a sabedoria para alcançar, para descobrir a glória de Deus. Você pensa que essas fórmulas matemáticas, de química, fórmulas que você mede a distância daqui na Lua, todas essas fórmulas, quem fez matemática, quem fez ciência, quem fez química, pensa que isso aí foi aquele cientista que descobriu, estudioso que descobriu? Não, já estava tudo lá. Já estava tudo lá. Apenas cabe a nós dominar, governar e descobrir e trazer isso a bem da humanidade, através da ciência, através da economia, através da medicina, em todas as áreas. Cabe ao homem pegar aquilo que Deus criou, dominar sobre ele e trazer a benefício do homem. E no mar? Por que não falar do mar? Irmãos, tem determinados navios aí que mais parece um monstro quando aquilo passa. Até a água do mar, quando ele vai indo, a água do mar sai da frente e fala: opa, sai daqui! Essa coisa pesada que vem para cima de mim, esses transatlânticos, esses cruzeiros, essas coisas maravilhosas que estão aí, isso é domínio sobre o mar. Isso foi que o homem fez. E como que o homem vai dominar? Como que ele vai governar? Em Gênesis 1:28 ele diz: Deus dá 4 tarefas ao homem. Deus diz: você vai frutificar, você vai multiplicar, você vai encher a terra e você vai sujeitar a terra. As traduções, não sei se essa tradução aí, ela está meio desviada, mas tem umas boas que ela fala assim sobre frutificar, multiplicar, encher a terra e sujeitar a terra. Essa que está aí? Essa que está? Então, o que é frutificar? Frutificar é gerar filhos. Quando eu faço cerimônia de casamento, eu não boto peso nos noivos. Eu não falo para os noivos, não espiritualizo demais as coisas. Eu digo: olha, vocês estão casando com um propósito. E Deus tem para vocês alcançar um propósito. Mas para isso, vocês vão ter que alcançar 3 finalidades primeiro. Primeira finalidade do casamento é frutificar, é gerar filhos. Então qualquer coisa que não seja entre um homem ou uma mulher é arremedo. Pode chamar de qualquer coisa. Mas para gerar filhos tem que ser entre um homem ou uma mulher. Então, com uma finalidade número 1. Frutificar, gerar filhos. Finalidade número 2, multiplicar, é gerar netos. Então, quando você gera os filhos, aos pais cabe cuidar esses filhos até que gere netos e bisnetos. Isso é multiplicar. Da frutificação e da multiplicação, eu alcanço o 3º objetivo, que é encher a terra. Meu pai trabalhou bem para encher a terra, 12 filhos. Isso encheu, cooperou bastante para encher a terra. Uma vez alcançado esses 3 objetivos, ele parte para o propósito. O Kelsey, se ele tivesse aqui, ele já tinha falado a palavra propósito 10 vezes. Propósito, propósito, propósito. Dominar a terra.
Dominar a terra e dominar em todas as áreas. Quando fala em dominar, que é exercer governo, nós temos que exercer governo na música, na ciência, na política, nos governos, na economia, em todas as áreas, em todos os reinos. Quando o Senhor Jesus é tentado lá no deserto, que Satanás leva ele num alto monte e mostra, olha, se você prostrar e me adorar, eu te dou todos esses reinos. Do que ele estava falando? Estava falando do reino da música, você vai ser o maior na música, você vai ser o maior na arte, no cinema. As pessoas passam o ano inteiro lutando, porque eu quero ganhar um Gremlin da música, eu quero ganhar o Oscar do cinema, eu quero ganhar o Nobel de Química, de Matemática, de Economia, porque é a glória. Os jogadores de futebol, que é da arte, dos esportes, eu quero ganhar a bola de ouro, eu quero ser o primeiro do mundo. Isso é a glória desses reinos. Estes reinos é que Satanás queria dar a Jesus. Disse, eu te dou a glória de todos. Você vai ser você vai ser o Messi, você vai ser o Nobel de Paz, você vai ser o Nobel disso, o Nobel de Satanás. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, isso é meu, fui eu que criei. Eu vou trocar isso já é meu. Só espera um pouquinho que eu vou tomar tudo isso e vou entregar na mão dos meus filhos. Tudo na mão dos meus filhos. Então, irmãos, quando há corrupção, quando há filmes horríveis, quando há música horríveis, quando há tudo isso, não culpe o mundo, não. Sabe quem que você vai culpar? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, você é o culpado. Porque você que tem que governar. Você que tem que dominar em todas essas áreas. Este é o papel da igreja. Este é o papel da igreja. E este homem, depois de fazer tudo isso, sabe o que ele tinha de espiritual? Encontrar no virar da tarde e ir falar com Deus lá no jardim. Irmãos, um dia desse, Deus me deu uma revelação daquelas que eu fiquei com vontade de não ser eu para poder contar para mim, a revelação. Ele me revelou o seguinte, que se não tivesse existido o capítulo 3 da Bíblia, a Bíblia teria apenas 2 capítulos, o capítulo 1 e o 2. O capítulo 3 escangalhou tudo, que foi quando o homem pecou e caiu, e do 4 para frente é tudo para consertar o 3. Até o final da Bíblia, tudo para consertar o 3. Tudo isso. Para consertar, porque o homem tem que voltar para o capítulo Gênesis 1 e 2. Essa é a volta. A obra do Senhor Jesus veio chamar o homem para voltar para Gênesis capítulo 1 e 2. Irmãos, Deus não desiste de você. Não adianta, deixa de ser teimoso. Deus não desiste de você. Deus criou o homem para cumprir 3 finalidades e o quarto que é um propósito, e Deus não abre mão disso aí. Então deixa de ser teimoso, renda-se, diga, Deus, eu vou cumprir a tua vontade, eu vou dominar, eu vou governar. Nós estamos governando nessa nação. Eu não gosto muito de política não, mas eu vou abrir um parênteses aqui bem curtinho e fecho. Quarta-feira vai ter uma votação lá no STF. Todos isso, a maior parte está acompanhando aí, né? Se aquele ministro Celso de Mello, se ele votar pela condenação, se ele votar pela condenação dos réus lá, se o voto dele for não aceitar os embargos infringentes, ele terá salvado a imagem do STF. Ele terá salvado a imagem do STF. Mas se ele votar pela aceitação e, consequentemente, não condenação dos reinos, ele terá salvo a nossa nação. Porque esse julgamento vai para o ano que vem, e ele vai acontecer exatamente no momento da eleição, e toda essa corja que está aí roubando a nossa nação vai ser varrida pela indignação do povo. Então, qualquer que seja o voto dele, vocês não fiquem tristes não, porque Deus já está trabalhando. Eu sei o que eu quero que ele votaria, mas se ele votar o contrário, eu também vou ficar alegre, porque Deus está trabalhando. Irmãos, se ele votar pela admissibilidade, vocês escrevam isso.
Vocês escrevam isso, pode quem está anotando, escreva aí. Se ele votar pela admissibilidade dos embargos infringentes e aqueles réus não forem condenados, porque os crimes vão prescrever, a próxima presidente da nação se chamará Marina Silva. Se chamará. Então é a primeira vez que nós vamos ter uma mulher de Deus no comando da nossa nação. Irmãos, chegou a hora da igreja assumir o governo. Nós já estamos no governo. Nós já estamos no governo. Falta a hora da igreja chegar e mostrar sua cara e dizer: eu vou governar. Eu vou governar. Eu vou governar. Só que aquele capetinha, sujeito a tentado lá, quando ele olhou e viu Deus criar a mim e a você, e a colocar Deus Pai à imagem, Deus Filho à semelhança, e Deus Espírito Santo colocar o poder, 3 sentimentos que surgiram no inferno naquele dia, se levantou contra mim e a você. Ele passou a te odiar, porque você tem a imagem de Deus. Ele passou a ter inveja, porque você tem a semelhança de Deus Filho. E ele passou a cobiçar o poder que o Espírito Santo colocou no domínio. O que o diabo mais cobiça é tirar de nós o poder do Espírito Santo. Quando você começa a receber uma visitação, uma manifestação do Espírito Santo, o diabo diz: eu cobiço isso para mim, eu quero isso para mim. Porque com esse poder que está na minha vida e na sua vida, ele domina o mundo. Ele não tem poder coisa nenhuma. O diabo não tem poder coisa nenhuma. Você quer ver o diabo? Olha aí por debaixo dos teus pés. Ele está aí embaixo dos teus pés. Pisa nele assim, ó. Pisa nele. Ele não tem poder coisa nenhuma. Ele cobiça o poder que está na sua vida. Vamos lá, a Fernanda, se ela pode projetar para nós, não está aí na relação, é Isaías 14:13. Isaías 14:13. Vamos ver ali. Por que que ele tem inveja de você? Porque, olha ali, ó. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus quer dizer anjos. Eu subirei aos céus e subirei acima dos anjos. Exaltarei o meu trono, ou seja, Lúcifer, que era um anjo, ele era um ministro de louvor, ele era o ministro do louvor de Deus. Ele diz: eu subirei aos céus, colocarei o meu trono acima dos anjos, e num monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era tudo o que ele queria, era ser semelhante ao Altíssimo. E aí, quando Deus estava fazendo o homem, estava moldando eu e você, ele estava escondidinho. Eu gosto do bispo Júlio César, que ele é incrível, né? Ele diz que Satanás estava meio escondidinho num canto assim, olhando, e vendo Deus fazendo aquele bonequinho de barro ali. Aí Deus vira e fala, chama Deus Filho e Deus Espírito Santo, fala, Deus Pai, fala, eu coloco a minha imagem nele. Aí a hora que Deus Filho colocou a semelhança no homem, ele mordeu o rabo, ele pirou naquela hora para o pessoal do Facebook. Ele disse: era tudo o que eu queria, era ser semelhante, e Deus coloca a semelhança nesse monte de barro, ainda soltou um palavrão, ele te xingou na hora. Você já foi feito, criado, o diabo te xingando. Disse: olha lá, Deus Pai coloca a semelhança, Deus Pai coloca a imagem, Deus Filho coloca a semelhança, e serei semelhante ao Altíssimo. Veja lá agora o próximo versículo, você que quer saber de inferno. Contudo levado serás ao Seol, Seol é inferno, a palavra Seol é inferno, no mais profundo do abismo. Por isso que eu disse que nós fomos. Então, quando o homem foi criado na terra, Satanás e seus demônios já estavam aqui na terra. E Deus falou para o homem: você vai dominar nos céus. Você vai pegar tudo que está lá no céu e vai trazer e vai tomar posse aqui na terra. Você vai dominar na terra, no mundo visível, e vai dominar no abismo. Abismo. Era lá que Satanás estava. Ele e 1/3 dos anjos estava lá. Então é por isso
que o diabo tem esse ódio mortal de você. Nós nascemos no dia certo, mas não foi fácil. No dia que você nasceu, no dia que Deus criou, você já arrumou um inimigo de graça. De graça, de graça, de graça. O que você fez para Satanás? Alguém fez alguma coisa para Satanás? Quando eu era piá, as pessoas amarravam um cachorro, eu via até a distância, até onde vinha a corrente dele, e eu chegava um pouco e fazia careta. E chegava o cachorro vinha até perto e não podia me pegar, e eu ficava fora. Mas para Satanás eu nunca fiz nada. Você não fez nada. Eu nem gosto dele. Eu sei que ele não gosta de mim. E não gosta por causa disso. Então, essa é a razão que você tem esse inimigo de graça. Vamos ver lá, nós falamos sobre o Satanás. Fernanda, prepara ali, põe para nós Apocalipse 12:4. Apocalipse 12:4 diz assim: a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas. Lembra que eu falei que estrela é anjo? A sua cauda levava a terça parte das estrelas dos céus e o lançou sobre a terra. Ele veio para cá, não tinha outro lugar para ele ir. Deus podia ter mandado para Marte, né? Aí a gente estaria bom. Mas botou aqui na terra, lançou para a terra. E o dragão parou diante da mulher. Quem é essa mulher que estava para dar à luz? Maria. Parou diante da mulher que estava para dar à luz, para dando à luz lhe devorasse o filho. Quem é esse filho? Jesus. Jesus. Aí ele levou uma terça parte na sua cauda. Bom, vamos ver o que diz lá, prepara aí, é Deuteronômio 28:13. Deuteronômio 28:13. E o Senhor te porá por cabeça. Cabeça quer dizer governo. Toda pela exegese, lei da primeira menção, a primeira vez que aparece a palavra cabeça na Bíblia é em Gênesis 3:15. Aonde Deus fala para Satanás, da semente da mulher nascerá um que te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Da semente da mulher, Maria, nascerá Jesus, que te ferirá a cabeça. Cabeça é governo. Então o Senhor Jesus veio para tomar o governo que Satanás tinha tomado do homem. Ele lhe ferirá a cabeça, ou seja, ele tomará o governo, e esse governo está nas mãos de quem? Na minha e na sua, está nas nossas mãos. E aí o que o Senhor diz? E o Senhor te porá por cabeça, cabeça é governo, não por cauda. Por que uma terça parte dos anjos foi levado por Lúcifer? Porque eles eram a cauda. Eles seguiam. Uma terça parte resolveu rebelar e seguir a Satanás, que era Lúcifer, que era um ministro de louvor. Aí ele levou uma terça parte da sua cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, porque eu hoje te ordeno para guardar. Então, irmãos, em qualquer lugar aonde você estiver, na empresa, em qualquer lugar, procura ser cabeça. Não vai atrás de maus conselheiros, não. No lugar aonde Deus te coloca, Deus tem uma promessa que te coloca por governo. Cabeça é governo. Você, no local aonde Deus te colocou, é para influenciar, não ser influenciado. O papel do cristão, no lugar aonde nós entrarmos, é ser governo, é influenciar. Não ser influenciado, exercer um governo justo, honesto, compassivo, bondoso. Esse é o papel da igreja, nós exercermos esse papel. E aí, irmãos, que dá vontade de sentar e chorar. Dentre esses 50 milhões que chegarão na igreja, chegarão traficantes, chegarão todo tipo de coisa que não dá nem para nomear. Agora eu pergunto, o Ministério de Ensino vai ter que, nesses próximos 7 anos,
ensinar a igreja como nunca. Porque se a igreja não tiver ensinada, se ela não tiver o conhecimento pleno, a revelação plena da palavra de Deus, eles vão ser influenciados. Já estamos lá na aba lá do portão, na nossa igreja mãe lá, construíram uma pista de skate lá em cima, eu ainda não tive lá, né? Quem já viu a pista de skate que tem lá? E diz que está vindo um monte de capetinha de fora lá, brincar de skate lá, junto com os nossos jovens. Já viu no que vai dar aquilo? Conversão? Deveria ser conversão. Mas, infelizmente, nós temos líderes de juniores e adolescentes. Finca o pé nessa meninada aí. Finca o pé nessa meninada, porque senão esses 50 milhões que virão, ao invés de serem influenciados, vão influenciá-los. A palavra de Deus nos dá, quando o Lindolfo diz, eles vão se converter, esse é o papel da igreja. Mas isso nós temos que levar a sério. Nós temos que levar a sério. Irmãos, a igreja vai passar por um período difícil. Abra os vossos olhos, a igreja vai passar, porque nós vamos receber essa gente. E cabe, sabe, quem é que vai não deixar que a igreja entre em crise? Olha para a pessoa do lado e diz, é você. É você que não vai deixar a igreja entrar. Este é o teu papel. Este é o teu papel dentro da igreja. Irmãos, Deus ficou muito triste. Deus ficou muito triste. Veja aqui, Gênesis 2, Gênesis 3, 23. Projeta lá para nós, Fernanda. Aliás, começa do 16. Gênesis 3, 16 e 17. Gênesis 3, 16 e 17. Não, 2. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Esse era o limite que Deus tinha colocado para o homem. Esse morrer aí, certamente morrerás, não é a morte física, não. Porque o homem criado por Deus, esse homem antes da queda, ele tinha nele a vida incriada. A vida que Deus havia soprado do nariz dele. Essa vida incriada que ele tinha, era o que lhe dava a mesma condição de chegar na presença de Deus. O homem chegava na presença de Deus porque estava nele a vida incriada. E Deus disse, se você tocar no fruto daquela árvore, quer dizer desobedecer, certamente morrerás. Essa palavra morrerás, ela vem do hebraico que é necron. Necron. Ou seja, Deus fala, tu necron. E você necron, que é daí que vem a palavra necrotério. Quando uma pessoa morre, se coloca no necrotério. Então a palavra necron vem daí. Necrotério vem de necron. Então se você tocar no fruto dessa árvore, você necron. Quando tem um dedo necrosado, o que faz com o dedo? Corta fora. Quando tem uma parte necrosada, corta fora. Então o homem ficou necrosado e ele foi cortado fora. Então ele perdeu a vida incriada e passou a ter apenas a vida criada. A vida criada é Zoé. Então nós temos o Zoé. Essa vida que nós temos hoje é o Zoé, que é a vida da matéria. Que tanto é que quando a alma e o espírito saem da matéria, a matéria ainda continua viva, por isso que se faz o transplante. Mas a vida aquela vida incriada, o homem perde dela. E quando o homem perde, projeta para nós agora 2, 23 e 24. Ora, o Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden um querubim e uma espada flamejante que se volvia para todos os lados para guardar o caminho da árvore. Projeta o seguinte para mim. O 25.
Gênesis 3, 25. Hã? Dois. Tá, então segura aí. Então, Deus colocou o homem para guardar o caminho da árvore, para que o homem não voltasse lá e não tocasse naquela árvore e vivesse eternamente necrosado. Irmãos, imagina a tristeza de Deus, imagina a tristeza, a angústia, a dor no coração de Deus, o dia que Ele mandou o homem embora. Eu nunca vi não, mas eu já ouvi história de pai que teve que mandar o filho embora de casa por uma razão ou outra. Talvez por aqueles preconceitos, por aquela formação cultural, manda um filho embora de casa. E Deus teve que mandar o seu filho embora. E o Gênesis 3:23, e agora, Deus prepara a volta, a busca desse homem. Deus prepara a busca desse homem. Então, ou seja, Deus tinha dois filhos. Deus tinha Jesus Cristo, o seu filho, o seu unigênito, e tinha um segundo filho que ele havia criado, que era Adão. E um dia, pela desobediência de Adão, Deus teve que mandar ele porta fora. Mas um dia Deus sentiu uma saudade imensa desse filho, e chamou o outro filho, e falou: filho, que esse é Jesus, você não quer ir chamar o teu irmão, buscar o teu irmão de volta? Você não quer ir buscar o teu irmão de volta? E tem alguns textos da Bíblia que você só passa a entender esses textos quando você lê e vai buscá-lo através de uma revelação. Projeta para nós o Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 3 ao 36. João 11, 36. Foi aquele filho que havia ficado em casa e saiu para ir buscar, para ir chamar aquele outro que o pai um dia o colocou para fora. E olha o que tem. Disseram então os judeus: vede como ele amava. Isso é aquele texto da ressurreição de Lázaro, que nós o conhecemos, o 37. Mas alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que esse não morresse, o próximo? Jesus, pois, comovendo-se outra vez profundamente, foi ao sepulcro, que era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ela. Próximo, Jesus disse: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Esse texto parece uma coisa assim que não tem muito significado, não tem nada mais profundo do que esse texto. Vamos ler, para nós entendermos por que essa frase já cheira mal, porque já é de 4 dias. Vamos para 2 Pedro 3:8. 2 Pedro 3:8. É isso mesmo? Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Aquele dia que Jesus chega lá no túmulo de Lázaro, nós precisamos conhecer o tempo da queda do homem até o chamado de Abraão, são 2000 anos. E do chamado de Abraão até a vinda do Senhor Jesus, são 2000 anos. Então, quando o Senhor Jesus chegou junto a esse túmulo aí, quantos 1000 anos já tinha passado? 4000 anos. E a Bíblia diz que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E quando Jesus chegou junto àquele túmulo, já fazia 4 dias ou 4000 anos que o homem tinha morrido. O que é que Deus disse? Se tu comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. O homem já estava morto há 4 dias.
E essa é a razão. Nós só encontramos 2 vezes na Bíblia que diz que Jesus chorou. Uma é em João 11:35, que é Jesus chorou. E outra, quando ele vê Jerusalém, ele chora pela cidade. Então Jesus só chorou 2 vezes. Então, enquanto Deus Pai ficou muito triste por lançar o homem fora da sua presença, Deus Filho, quando veio encontrar esse homem, encontrou ele já de 4 dias, e as próprias irmãs disseram, já cheira mal. Irmãos, a humanidade cheirava mal mesmo naqueles dias de Jesus. Quer só um exemplo? Os assírios, quando eles dominavam um povo, eles pegavam as mulheres grávidas, colocavam lá na frente para os soldados treinarem tiro ao alvo com a flecha no ventre da mulher. Esse era o cheira-mal. Quando um povo dominava outro, muitas vezes eles arrancavam os olhos de todas as pessoas. Quando o povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, furaram a língua deles, amarravam uma cordinha na língua e levou eles puxado pela língua. Isso não é cheirar mal? Vocês são capazes de imaginar a humanidade, agora depois do Senhor Jesus, acrescentando a esses 4 dias mais 2 dias? Que de Jesus até hoje são mais 2 dias, né? Nós estamos no 6º dia e já estamos no 13º ano do 7º dia, nós estamos vivendo. Se aquela maldade da humanidade de 4 dias tivesse se somado mais 2 dias, o que seria a humanidade hoje? O inferno é pouco, né? O diabo era dama de honra perto dessa humanidade. Ela de 6 dias. Mas só que o Senhor Jesus vem e muda, e muda. E nesses 2 dias que se passaram, a humanidade, cada dia que vai se passando, o ser humano vai se tornando mais humano. O ser humano vai se tornando mais humanos. E esta nação aqui, ó, quem viver verá, e eu vou ver. Em 2020, essa nação, a corrupção vai estar perto de 0. Os crimes vai estar perto de 0, as drogas vai estar perto de 0, o aborto vai estar perto de 0, porque o homem está voltando para Gênesis 1 e 2. Nós estamos fazendo o caminho de volta. Cada dia que vai passando, nós estamos fazendo o caminho de volta. E por isso que o evangelho vai crescer de uma forma assustadora nos próximos dias, porque Deus olhou para aqui e disse, chega, chega, chega. Eu vou mudar isso. E tem mais uma, agora as pessoas vão vir para Jesus, não é mais pelo seu convite não, vai vir pelo convite direto de Deus. A pessoa vai estar em casa e de repente vai chegar uma voz e vai falar, levanta, vai lá na rua Fagundes Varela 1313, que lá você vai ouvir alguma coisa. E a pessoa vai chegar aqui, o que é aqui? O que é aqui? Uma voz chegou e falou para mim vir para lá, porque é o próprio Senhor Jesus que vai evangelizar. Virão as levas. Então Deus entristeceu, Jesus chorou, mas hoje nós temos, já terminando, nós temos o doce Espírito Santo. Nós temos o doce Espírito Santo que geme por nós. Vamos lá, Romanos 8:26. Romanos 8:26 diz o seguinte: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, se você for encontrar na Bíblia, sempre você vai encontrar a atuação da Trindade. Deus Pai ficou triste, Deus Filho chorou, Deus Espírito Santo geme. Você encontra mais João 3,16. Sempre você vai encontrar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O seu Filho obedeceu e veio. E todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem convence o homem para crer? O Espírito Santo.
E você sempre vai encontrar a atuação da Trindade, a atuação da Trindade, a atuação da Trindade, a atuação da Trindade. A partir de agora, começa a ler a Bíblia de uma forma investigativa. E começa a achar, olha, aqui Deus está atuando, aqui Deus Filho está atuando, aqui Deus Espírito Santo está atuando. Eles sempre atuam em conjunto. Tem um texto da Bíblia que diz, e não me recordo o endereço que está, e diz, Jesus um dia perguntaram para Jesus, o que é o reino de Deus? Aí ele andou para lá, para cá, assim, coçou a barba para lá, para cá, e falou, como que eu vou explicar para esse pessoal como que é o reino de Deus? Os discípulos chegaram e disseram, como que é o reino de Deus? Lá no reino de Deus, como que vai ser? Como que as pessoas vão viver? Aí Jesus virou e falou, o reino de Deus é tipo assim. Não foi os adolescentes que inventou esse tipo assim, não, foi Jesus. Jesus diz, o reino de Deus é tipo assim. É como uma mulher que pegou 3 medidas de farinha e escondeu em cada uma das medidas de farinha uma porção de fermento e levedou a massa, e a massa cresceu e se transformou num bolo gostoso. Aí os discípulos disseram, meu Deus do céu, eu pergunto como que é o reino de Deus, ao invés dele me explicar, ele confundiu mais ainda. Aí Jesus disse, então espera aí, eu explico. O reino de Deus é como uma mulher. O que é mulher? É a igreja. Sempre que quando se refere à igreja, ela é comparada à mulher. Ele diz, lá no reino de Deus, quando ele estiver implantado, o reino de Deus é como uma mulher, uma igreja, que pega 3 medidas de farinha, pega Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí pega um pouquinho de fermento, aí o irmão encontrou, obrigado irmão. E aí pega um pouquinho de fermento e enterra na farinha, nas 3 medidas de farinha. E aí leveda e cresce e forma um bolo. Aí eles terminaram de falar assim, olhar de um lado e do outro. Aí o discípulo virou e falou para Jesus, tu está me tirando, né? Você está me tirando. Está me tirando. Você está falando isso de mim. Agora, ele disse, agora eu entendi. O reino de Deus é como a igreja que pega um camarada que entra aqui, que não valia nada quando chegou aqui. Trocado por nada era caro. Pega ele, mistura, é um fermento ruinzinho. Pega ele e enterra ele, guarda ele em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele fermenta e hoje é um Carlos aqui desse jeito. Vou aplaudir o Senhor Jesus na vida do Carlos. Venha os músicos para cá. Irmãos, esse é o papel. Irmãos, nós temos que começar a ler a Bíblia de uma forma investigativa. Investigando o que Deus está falando. Por que eu estou alertando vocês? Porque ainda é tempo. Porque essa turma que vai chegar aí, enquanto aquilo que nós demorávamos 2, 3 anos para aprender, eles vão aprender em 1 mês. Sabe qual é a vantagem que nós levamos para ele? É que faz muito tempo que Satanás não anda montado no nosso pescoço. E eles andam até hoje. Mas eles vão passar rapidamente. Amém? Os irmãos recebem essa palavra. Vamos ficar de pé. E eu gostaria que essa palavra ficasse bem guardada nos vossos corações.